E aí, pessoal, boa noite, tudo certinho com vocês aí? Começando aqui mais uma live aí com apoio da Faculdade 2 de Julho, hoje aqui no Facebook, e dessa vez o assunto é um assunto que todo mundo gosta, né? É um bate-papo sobre cinema, sobre Oscar, sobre cinema nacional, para falar mais precisamente, e eu vou estar acompanhado aqui de dois grandes entendidos quando o assunto é cinema. Essa live repetida da Faculdade 2 de Julho, e especialmente com o apoio das professoras Camila Boto e Carmen Vasconcelos, né? Eu vou chamar aqui os meus convidados e apresento um a um em sequência, tá bom? Amanda, tá me escutando? Tô sim, boa tarde, ou boa noite, não sei já. Tô escutando bem. Tô sim, boa tarde, ou boa noite. Pessoal, essa é a Amanda Awad, ela é afiliada da Abrancine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, é editora e mente criativa por trás do site Cine Pipoca Coach. Se você não conhece ainda o site, acessa aí para saber tudo sobre cinema. Ela também é doutora em comunicação e culturas contemporâneas, além de roteirista e professora de audiovisual. Amanda Awad, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, Flávio. Prazer estar por aqui. Obrigada, Flávio. Prazer. Mas nós não estaremos sozinhos. Eu vou chamar meu segundo convidado aqui. Deixa eu só adicionar ele na tela. Oi, Roberto, tá me escutando? Estou escutando, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou escutando, boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, esse é Roberto Midlash, ele é jornalista formado pela FTC, a Faculdade de Tecnologia e Ciências, é um cinéfilo de primeira grandeza, sabe tudo quando o assunto é filmes. Eu já fui funcionário de vida locadora, o Roberto já foi proprietário de vida locadora, uma vida locadora especialista ali no ramo de filmes do circuito alternativo. Atualmente é repórter do Caderno de Cultura do Jornal Correio. Roberto, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado pelo convite, prazer participar. Vocês conseguem me escutar bem, né? Sim. Deu uma travada aí, mas agora tá beleza. Isso. Nossa, vamos começar aqui o nosso bate-papo. O tema, vocês estão vendo aí, escrito no título, né? É porque o cinema nacional ainda não tem um Oscar para chamar de seu. Mas antes de eu passar a bola aí para os meus convidados, eu vou trazer uns pequenos dados aqui interessantes para dar um norte ao nosso assunto. O primeiro ponto que me fez pensar nesse debate, ou nesse bate-papo, como a gente gosta de chamar, foi o vencedor do Oscar desse ano, o filme Parasita, que é uma produção sul-coreana, e foi o primeiro filme em mais de 90 anos de academia de cinema, não falado inglês, a vencer o Oscar principal. Parasita, como eu disse, é uma produção sul-coreana, foi dirigido pelo também sul-coreano Bong Joon-ho, que levou o prêmio de melhor diretor, melhor roteiro original, e Parasita ainda venceu o prêmio de melhor filme estrangeiro, rebatizado esse ano pela Academia do Oscar como melhor filme internacional. E é trazendo essa categoria de melhor filme internacional que a gente vem aqui para o nosso cinema nacional, que agora em 2020 completou 21 anos, mais de 2 décadas, sem ser representado na categoria de melhor filme estrangeiro. A nossa última participação foi com o mega clássico Central do Brasil, de Walter Salles, que foi estrelado pela nossa deusa viva, Fernanda Montenegro, que, aliás, também foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse filme. O Brasil já teve, nessa categoria de melhor filme estrangeiro, em 4 oportunidades. Ainda lá nos anos 60, em 63, pelo filme O Pagador de Promessas, que é um dos filmes que eu mais curto, né, porque é ambientado aqui em Salvador e mexe com temas como religião, política. É um filme do diretor Anselmo Duarte,
tinha no elenco, né, Leonardo Vilar e Glória Menezes. Depois o Brasil só voltou a aparecer nessa categoria de filme estrangeiro em 96, o filme O Quatrilho, do diretor Fábio Barreto. O Quatrilho é estrelado por Patrícia Pilar e Glória Pires. O Brasil voltou para essa categoria em 98, com aquele que é um dos meus filmes favoritos no mundo todo. É o filme O Que É Isso, Companheiro, do diretor Bruno Barreto, que é irmão de Fábio, do filme Quatrilho, e ambientado ali na ditadura militar, e vai acompanhar um plano de um grupo revolucionário. É um filme sensacional. E a quarta vez que o Brasil apareceu nessa categoria foi com o já citado Central do Brasil, de Walter Salles. Nesses 21 anos que o Brasil não aparece nessa categoria de filme estrangeiro, nós estivemos presentes em outras categorias, como, por exemplo, o melhor curta documentário, com Uma História de Futebol, em 2001. Melhor longa documentário, aparecemos com O Sal da Terra, que acompanha a trajetória e obra do fotógrafo Sebastião Salgado. E esse ano de 2020, estivemos com Democracia em Vertigem, né, que mostra aí o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Outro destaque também que nós fomos indicados foi para o cantor baiano, o nosso mestre Carlinhos Brau, que concorreu à categoria de melhor canção pela animação Rio. E o maior destaque desses 21 anos, sem o Brasil aparecer na categoria de filme estrangeiro, fica com Cidade de Deus, que concorreu em 2004 a 4 categorias no Oscar. Melhor diretor, para Fernando Meirelles. Melhor roteiro adaptado, para um roteirista que eu sou muito fã, que é o Braulio Mantovani. Concorreu também a melhor fotografia e melhor edição. A melhor edição de Cidade de Deus, a gente pode até abrir um espaço mais para frente para conversar, porque, na minha opinião, Cidade de Deus deveria ter ganho esse prêmio de melhor edição. Pois bem, com estes dados nas mãos, eu pergunto a vocês, Amanda e Roberto, por que raios, por que cargas d'água, o Brasil ainda não tem um Oscar para chamar de seu? Eu começo com você, Amanda Awad. Responsabilidade, né? Antes de responder essa pergunta, só queria acrescentar um destaque que no seu ótimo histórico você acabou se passando, que foi a indicação do Menino e o Mundo para a melhor animação. Eu acho que vale muito a pena a gente lembrar, porque foi uma indicação importantíssima, ainda mais a animação. E o Menino e o Mundo ainda é um... Do Ale Abreu. Ele ganhou a Nessie, ele tem um destaque grande no mundo, né? Ele ganhou vários prêmios. Eu acho excelente a animação. E óbvio que ganhar para Pixar com Divertidamente era meio impossível. Mas eu acho que é um grande feito. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Obrigado, Amanda. Agora, por que o Brasil não tem um Oscar para chamar de seu? Essa é uma pergunta difícil, né? Vale $1 milhão. Porque não dá para dizer... Primeiro, o Oscar, né, a gente tem que entender que ela é uma premiação estadunidense, ela tem as regras próprias daquele centro, daquele universo, os membros da academia que votam, né, tem toda uma lógica, inclusive tem muito lobby, tem muitas outras questões também que vão além da qualidade ou não estou dizendo que não tem qualidade, mas tem várias questões envolvidas que vão além. E o Brasil, essa própria estrutura, né, da categoria de você indicar um candidato, até a época do Central do Brasil, a gente tinha destaque 2 de filmes, né? A partir dos anos 2000, o Brasil começou a fazer uma produção muito maior. Então, acho que também tem essa lógica de que filme vamos mandar, né? Então, para começar, que filme mandar, a gente já começa uma estrutura. Aí a pessoa começa a tentar, eu acho que muitas vezes quem manda o filme, né, que a comissão, fica tentando adivinhar o que é que o Oscar vai gostar, em vez de mandar o melhor filme, muitas vezes. Então, isso já é uma questão que pesa, né? Eu acho que isso pode pesar também. E a própria lógica da escolha, de que filmes, dos filmes que estão concorrendo na época, da própria estrutura, de conhecer esses filmes, né, que estão por aí, e a pessoa parar para assistir. Eu estava olhando aqui na lista, não só a gente não chegou nos 5, como nesses 21 anos, a gente só chegou na pré-lista uma vez com o Ano que Meus Pais Saíram de Férias. Porque o Oscar normalmente é isso, você manda o indicado, todos os países, e fazem uma pré-lista com, não lembro agora exatamente quantos, mas tem essa pré-lista e depois vem a lista finalista com os 5. O Brasil, nesses últimos 21 anos, ele só foi para a pré-lista com o Ano que Meus Pais Saíram de Férias.
todas as outras indicações, nem a isso chegou. Né? Então, é um indicador, realmente tem alguma coisa estranha. Eu vi uma vez uma entrevista do Rodrigo Teixeira falando que o pessoal perguntou, vem cá, você acha que a gente não gosta de filme aqui, não? É porque vocês nunca mandam o melhor de vocês, a gente já viu outros filmes melhores, e o que vocês mandam de indicado não é o melhor. Então, não sei, pode ser um indício, mas é isso, essa pergunta, por que não tem o Oscar para chamar de seu? É um fator que eu realmente não dá para dizer com certeza, não sei se o Roberto tem uma opinião melhor de diagnóstico nesse sentido, mas o feeling que eu tenho é isso, tem essa questão de ser uma categoria muito específica, né, o melhor filme internacional atualmente tem uma categoria específica, com público, com votantes específicos, tem essa questão do reconhecimento e do conhecimento, né, dos filmes, que muitas vezes a pessoa vai votar em filmes que já acompanham outros festivais, que já tem uma trajetória, e às vezes a gente manda um filme que é um pouco desconhecido, com outra estrutura desconhecida, e a pessoa na hora não sente. Tem a questão de escolher, às vezes, da escolha, né, dentro dos filmes que a gente tinha na opção, não ser a melhor escolha, de repente, por várias questões, né, de gosto, de política, de representatividade, de qualquer coisa possível. E eu acho que são vários fatores que vão se acumulando e a gente acaba não dando esse gol, né? Mas eu acho que é próprio indício de que o Brasil tem se destacado em outras premiações, em festivais, né? Você viu, ano passado, mesmo Festival de Cannes, a gente teve um destaque maravilhoso, né? Bacurau ganhou o prêmio do júri, A Vida Invisível ganhou o Certo Olhar. Então, o cinema brasileiro, não é para dizer, o cinema brasileiro não está bom, não tem feito bons filmes. Eu acho que é tudo uma conjuntura, estratégias, que dentro daquela categoria específica, daquela premiação específica, a gente acabou não dando a conjuntura. Eu acho que a Amanda ficou sem conexão. Ela novamente aqui. Eu caí em que momento? Porque eu já não sei. Amanda, acho que sua conexão indo. Tá me ouvindo? Tá me escutando bem agora? Tô. Estou ouvindo. É que para mim não indica quando é que eu caio ou travo, então eu não sei. Para mim não indica quando é que eu caio ou travo, eu não sei até onde eu fui. Agora está 100%. Você pode concluir seu pensamento? É isso, é que eu não sei até onde vocês ouviram. Mas eu... É isso, é que eu não sei até onde. Mas eu acho tá me ouvindo? isso. Tô. Mas eu acho isso. Acho que... Tá ouvindo? Dá para falar? Caiu nos 10 segundos finais do seu diálogo. A gente te escutou bem. Foi os 10 segundos finais ali do que você estava falando. Tá, é isso. Assim, resumindo, eu acho isso, que são vários fatores que na conjuntura, né, a gente acaba não encaixando para não ter nem o nosso Oscar, nem o nosso indicado a melhor filme estrangeiro ainda. Eu acho que é uma questão que pode acontecer, ou não também, não posso prever, mas é isso, no final não existe um diagnóstico, é só isso, assumindo, né, dentro daquela premiação específica, com as conjunturas específicas dela. É torcer muito pela simpatia dos votantes, né? Essa é uma bem verdade. Também, exatamente. Pelo lobby, pelo reconhecimento do filme, pela trajetória dele. Pelo reconhecimento do filme, pela trajetória dele. Deixa eu saber a opinião do Roberto Midledge. Roberto, Camila Boto tá mandando um abraço para você. Um abraço, Camila. Me diga, Roberto, qual a sua opinião? Por que o cinema nacional... Por que o cinema nacional não tem um Oscar para chamar de seu? Como a Amanda falou, são vários fatores. Agora, teve um que ela citou no fim que eu aponto como um dos principais, eu acho que é o lobby, que Barreto fez isso muito bem, né? Luiz Carlos Barreto, com a produtora dele, ele indicou, acho que foi 2 vezes seguidas, né? Isso, se não foi intervalo de 2 anos no máximo, o Que é Isso, Companheiro e o Quatrilho. E ele é um cara que tem uma experiência, né, internacional
Já um dos filhos dele fez filme, acho que foi o Bruno Barreto, que fez filme nos Estados Unidos, né? Filmou lá, chegou a filmar lá. Então, é um cara muito experiente que soube, durante um tempo, me parece, entender um pouco os critérios ali de seleção e fazer o lobby, né? Que isso, e não é só na categoria de filme estrangeiro. A gente sabe que existe todo um trabalho de um flerte quase que há entre as produtoras de cinema, os estúdios, com os votantes, né, o jurado lá que participa do Oscar. Então, eu acho que esse lobby é fundamental. Assim, acredito que isso seja muito importante e que me parece que durante algum momento funcionou, né, quando o Barreto entendeu bem ali como funcionava. Aí, poucos anos depois, logo depois, depois dessas indicações de que é ex-companheiro e o, o Quatrilho, veio a indicação de Central do Brasil, acho que um pouco ali também na esteira do sucesso das outras indicações. O Brasil ganhou atenção naquele momento e o Central também já tinha ganhado Berlim, né? Então, tudo isso conspirou para, digamos assim, conspirou para aquela indicação depois de Central do Brasil, né? Não acredito que haja uma fórmula. Agora, concordo também com a Amanda quando ela diz que o Brasil, às vezes, se preocupa em indicar um filme que, na cabeça, né, daquelas pessoas que escolhem, é o filme que tem mais chances de ganhar. Então fica essa obsessão e, às vezes, acaba mandando um filme que não é exatamente o nosso melhor ou acaba sem ser a nossa cara. A gente se preocupa com algo que seja a cara da academia, que seja a cara, né, de um público internacional, do júri, e tenta ficar adivinhando o que se passa na cabeça deles. E acho que não é bem por aí, né? E assim, eu fiquei pensando, né, especulando, assim, porque é a especulação que a gente pode fazer sobre por que o Brasil não tem o Oscar. Pensei, é porque a gente não está, né, no centro europeu, digamos assim, que ainda é uma força, né, econômica maior e tudo está no centro das atenções da mídia, mais do que a América do Sul. Mas a gente vê, por exemplo, a Argentina ganhou, né? A história oficial parece que foi uma vez só, mas ganhou na década de 80. E não é um país assim Não, cinematograficamente foram duas vezes. diferente, duas vezes cinematograficamente muito diferente do Brasil, duas vezes, né? Em Então, 2010 teve o Segredo de Seus Olhos, sim, seus olhos, aí. com da Mas já havia ganhado, né, 25 anos antes. Então, você vê países também. A Bélgica, embora esteja na Europa, já ganhou, a Holanda já ganhou, República Tcheca, né, Tchecoslováquia já ganhou. Pensei em questão de idioma, mas também acho que isso não pesa, porque idiomas exóticos e raros também já ganharam, países de idiomas tão raros, né, tão pouco conhecidos como o português. Então, é difícil apontar isso, né, é muito difícil apontar isso. Agora, acho que é fundamental a gente se desprender um pouco dessa, né, dessa obsessão assim de ganhar o Oscar, porque a gente já viu também que não é um aval assim, né, não é tão valioso assim em relação à qualidade o Oscar. O Oscar já cometeu algumas injustiças assim históricas, né, que a gente lembra, nem falo só na categoria de filme estrangeiro, mas você vê filmes assim até recentes, mais ou menos, né, tem 20 anos já, mas sei lá, Shakespeare Apaixonado venceu aquele Oscar, inclusive para Fernanda Montenegro naquele ano, que é uma coisa impressionante, assim, eu acho que o filme é bem insosso, o Gwyneth Paltrow é bem insossa naquele filme, e o filme venceu por causa do lobby dos Weinstein, que estava no ápice ali, né, eles estavam com um lobby fortíssimo ali na época. Então, acho que tem muito disso aí, né, é difícil apontar uma razão. Agora, por exemplo, a Coreia ganhou com Parasita, mas é um país que tem construído, né, uma indústria cinematográfica forte, com apoio do governo, apoio estatal. Então, não foi à toa assim que o Oscar chegou. O cinema coreano hoje tem uma identidade muito forte, né, assim, de temas e técnica, que já estão criando uma identidade, né?
E o Brasil, a indústria, agora que vinha se estabelecendo, o Brasil tinha anos, eu até fiquei surpreso, que botou 400 filmes em cartaz no cinema. Eu até desconfiei da fonte, mas eu olhei direitinho e me parece que é isso mesmo, né? Um grande número de documentários também deve ter aí, que a gente sabe que se produz com mais frequência, mas não acho que isso, assim, o fato de a gente não ter ganhado o Oscar não faz do Brasil um centro menor de cinema. Ao contrário, o Brasil acho que estava num momento maravilhoso. Eu digo estava porque agora a gente não sabe como é que vai ser. Primeiro porque a gente sabe que este governo federal não tem muita simpatia pelas artes, né? E depois, porque agora com a pandemia, mas aí vai atingir a todo mundo. E aí depois a gente pode falar um pouco, eu acho que talvez até Bacurau encontra uma brecha no ano que vem para categorias, né, não do estrangeiro, porque agora já não pode mais, mas acho que tem chances aí, talvez, se vocês quiserem falar sobre isso, depois a gente fala para não passar tempo, não fugir da pergunta. Mas eu acho que o Bacurau, ano que vem, pode encontrar uma brecha aí. A gente vai falar assim sobre Bacurau. Eu vi sua postagem no Facebook e achei muito interessante mesmo. Eu tô na torcida aí por Bacurau pro ano que vem, né? Mas essa pergunta que eu vou fazer agora é mexendo um pouquinho com os nossos desejos, né? Depois do Brasil, quais eram os filmes que vocês queriam ter visto ter sido indicado aí no Oscar durante esses 21 anos de jejum? Eu separei dois aqui na minha lista, que são dois filmes que eu sou devoto, acendo uma vela todo dia para esses filmes aí. Mas eu gostaria de saber de vocês, quais são os filmes que vão do Brasil concorrendo ao Oscar, quem sabe até ter ganho um Oscar de melhor filme estrangeiro. Eu vou continuar com você, Roberto, por favor. Bom, repito, Bacurau, mas acho que a gente fala depois disso, né? Mas fora ele, tem o Aquários, também de Kleber Mendonça, que para mim foi uma grande justiça ter ficado de fora. Sônia Braga também poderia ter concorrido a melhor atriz, porque ela é uma atriz que já é muito conhecida fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. Mas eu soube até hoje, assim, dando uma lida, né, pesquisando um pouco para aqui para a conversa, que a produtora de Kleber Mendonça não escreveu um filme, parece, para outras categorias que não fosse de filme estrangeiro, quer dizer, filme estrangeiro, a gente que não mandou. Mas aí a produtora dele poderia ter mandado, a distribuidora, aliás, fora do Brasil, poderia ter mandado e me parece que foi um erro delas, não mandou, pelo que eu entendi foi isso. Né? E ele teria chances, eu acho, até em outras categorias, especialmente melhor atriz, né? Porque há uma grande admiração por Sônia Braga, fora do Brasil. Eu gosto demais de Aquários, tanto quanto de Bacurau. E o que foi indicado foi aquele Pequeno Segredo, que eu confesso que não vi, mas acho muito difícil ter sido melhor que Aquários, e me parece um dramalhão daqueles, né, assim, meloso, choroso, pelo que eu vi, assim, pelo que eu conheço. E vi o trailer, claro que em trailer não indica muito, mas, enfim, tem toda aquela fachada de filme de dramalhão, assim, choroso, que não me agrada nem um pouco, melodrama daquele estilo, né? E, e Que Horas Ela Volta, que eu acho que é um filme sensacional, assim, é um filme, primeiro, que trata de uma particularidade brasileira, né, que é a relação que as pessoas têm com a empregada doméstica, assim, e ali era um retrato do Brasil naquele momento de ascensão das classes mais baixas, né, no momento que o Brasil ascendia a distribuição de renda, mudava um pouco a sua cara, né, e que eu acho que era um reflexo assim muito importante de como a sociedade brasileira começava a se reorganizar e se estruturar de uma maneira mais justa, mais equilibrada, e que infelizmente agora, né, a gente parece estar dando alguns passos para trás aí. Mas é um dos filmes que recente do cinema brasileiro, que mais me emociona. É um elenco fantástico, as três atrizes, Karine Telles, Regina Casé e agora me fugiu,
Madla, esqueci o nome dela, mas a que faz Jéssica, a filha dela, a filha de Regina Casé. São 3 atrizes fantásticas. Karine Telles, eu adoro ela tem um estilo, assim, muito natural de interpretar, e que às vezes parece que ela nem está interpretando. Então, era um filme, para mim, que tinha tudo ali para concorrer e para ganhar. Foi uma pena que não tenha ido. Mas essas são as lembranças mais recentes que eu tenho. E Cidade de Deus, claro, também foi. Eu não lembro qual foi o filme que ganhou naquele ano, mas pelo menos no ano seguinte foi indicado a 4 categorias. Mas pelo menos no ano seguinte, que até hoje ele é muito popular fora do Brasil, muito conhecido, independente do Oscar, né? É um filme que se tornou um clássico, né, fora do país. Assim, é hoje meio que um símbolo, assim, da cultura pop. E é um filme marcante, que, embora não tenha sido indicado melhor estrangeiro, eu acho que também teve o seu espaço no Oscar. Foi histórico, sem dúvida nenhuma, o que ele conseguiu no Oscar, só essas 4 indicações, principalmente porque foi já no ano seguinte, né, ele estreou depois nos Estados Unidos, então acho que foi um feito enorme, maior do que os outros que foram indicados a melhor filme estrangeiro. É isso, resumidamente, são esses 3 aí que eu aponto. Sobre o Que Horas Ela Volta, eu estava com muita expectativa que fosse conseguir essa indicação aí, finalmente, para o Brasil, né? E aí o que acontece? Acho que 2 anos depois foi indicado o Roma, do Alfonso Cuarón. Claro que eu vou guardar as devidas proporções, mas a história do Que Horas Ela Volta e do Roma, ela em alguns momentos conversam, né? É a história de domésticas, famílias ricas, o filme sobre a perspectiva de uma doméstica, enfim, mas o Roma tem a assinatura do Cuarón, que já era um cara oscarizado. Eu assisti Roma lembrando muitas coisinhas ali de Que Horas Ela Volta, né? Eu vi muito a atuação de Regina Casé presente na atuação da atriz mexicana, que eu não me lembro o nome. E sobre, você falou de Cidade de Deus foi uma injustiça tremenda e causou revolução dentro da forma de votar no Oscar, né? Porque Cidade de Deus estava começando com a ideia, o Oscar estava começando com a ideia nova de dar mais oportunidades para filmes fora do circuito europeu, e Cidade de Deus era um dos grandes cotados para abrir aqueles caminhos, né, para causar essa revolução, se um filme brasileiro a vencer o prêmio, e acabou que os votantes da época eram pessoas arcaicas, não entenderam muito bem a ideia de Cidade de Deus, e aí, enfim, acabou Cidade de Deus ficando de fora, mas provou no ano seguinte sua força, e prova na história sua força, né? Cidade de Deus hoje é uma referência para filmes, para gibis, para séries, muitos filmes trazem referência da Cidade de Deus. Mas e você, Amanda? Quais são os filmes do seu desejo que você queria ter visto aí, ter sido indicado? Para fazer justiça, Perdão, é Camila Márdila, o nome da atriz que faz a Jéssica, filha de Regina Casé, em Que Horas Ela Volta. Amanda? Sim. Amanda? Pronto. Primeiro, endossar as indicações de Roberto, acho que todas que ele falaram eu concordo. A questão de Roma eu lembrei também muito disso, quando você falou, Flávio. E ainda é interessante, porque o Que Horas Ela Volta, ela vai além de Roma, né? Roma tem essa coisa da empregada doméstica, da relação, do quase da família, e tudo fica igual, né, até o fim. E no caso do Que Horas Ela Volta é exatamente essa mudança, né, de paradigma e essa consciência, tomada de consciência por lado delas, né, a partir da chegada da Jéssica, e eu acho que isso é importante também de ser discutido e ser visto. Vou começar por de um filme que eu achava que deveria não só que ser indicado, que foi indicado, mas que eu acho que merecia ganhar, que é a Central do Brasil. Eu acho que eu tive a oportunidade de rever Central do Brasil ano passado no Panorama, e eu acho que é um filme que merecia, por mais que A Vida é Bela tenha as suas qualidades, eu não sei, na minha concepção, eu acho que é um filme que é até mais atemporal e mais rico, né? Eu acho que merecia ganhar, e Fernando Montenegro também, naquele ano. Então, acho que é um filme que a gente poderia ter um Oscar para chamar de nosso, seria Estrela do Brasil. Cidade de Deus, como você falou, gerou uma revolução nos votantes, né? Porque a categoria era só
pelos os votantes eram os mais antigos da academia, e aí abriu-se essa categoria para outros votantes, exatamente porque Cidade de Deus não conseguiu chegar. Então, acho que é um impacto também. Dentro dos filmes não citados, um que eu acho que eu gosto muito, que eu gostaria de ter visto lá, foi o que entrou na pré-indicado, que é o Ano que Meu Pai Saiu de Férias, do Cão Hambúrguer. Eu acho que é extremamente sensível à visão do menino naquele momento da ditadura militar, né? Ele, com essa lógica de ter lá sido largado na casa do avô que morreu e o vizinho que acaba cuidando porque os pais estão na clandestinidade. E eu acho que é um filme extremamente sensível, belo, e que merecia chegar lá, né, pelas indicações. E eu acho que o desse ano também, o A Vida Invisível, apesar de Bacurau, né, teve essa polêmica, Bacurau e A Vida Invisível, a gente ficou bem dividido entre os dois, a gente vai falar um pouquinho mais de Bacurau depois, mas acho que A Vida Invisível, ele ganhou um certo olhar, ele é um excelente filme, e ele tinha um lobby, né, que era do Rodrigo Teixeira, então, assim, eu tinha muitas esperanças de que ele chegasse lá, até por causa disso, porque é um filme de uma pessoa que está dentro da academia, né, e é um filme que é sensível, que é muito bem feito, que tem uma visão feminina, né, de feminista, e que está em voga, né, dessas questões temáticas também. Então eu tinha esperanças dele chegar e ele não chegou nem na pré-indicação. Então isso frustrou um pouquinho. Então acho que são filmes que eu gostaria, além dos já citados por vocês, que eu destaco, com certeza. Ó, os meus filmes, eles são Última Parada 174, de Bruno Barreto. Eu acho que é um filme que a forma que a história foi contada é incrível, né? E foi um assunto real, um fato que repercutiu no planeta todo, né? Aquele acontecimento do garoto que parou ali uma... E o planeta todo estava exibindo aquela reportagem, né? Eu lembro que eu era menino e não assisti Sessão da Tarde porque estava passando o sequestro do 174. E depois virou documentário pelo Padilha. E quando veio o filme de 2008 do Barreto, eu fiquei encantado, porque ele começa a contar a história do acontecido na Candelária, né? O menino sobrevive àquele atentado, e aí ele vai contar a história do menino, né? Ele crescendo para o bem ou para o mal, e culmina ele sequestrando ali o ônibus 174. O filme é perfeito, muito bem dirigido, o filme é sempre tenso, tem a sua carga dramática. Eu acho uma grande injustiça o Última Parada 174 não ter concorrido ao prêmio da Academia. E outro filme que eu sou indignado de não sequer ter sido escolhido pelo Ministério da Cultura foi O Lobo Atrás da Porta, do diretor Fernando Coimbra. Eu sou muito fã desse filme. Eu acho o filme muito diferente dos filmes nacionais que a gente está acostumado a ver. Ela consegue ser a fotografia, eu acho formidável, uma fotografia que encaixa em determinados momentos. O jogo de câmera que o Lobo Atrás da Porta faz, de filmar a pessoa que está ouvindo o diálogo da outra. E, se não me engano, quem foi escolhido pelo Ministério da Cultura foi O Som ao Redor, de Mendonça Filho. Mas os filmes que eu gostaria de ter visto no Oscar, e eu sei que seria sucesso mesmo, esses dois, o Última Parada 174 e o Lobo Atrás da Porta. Inclusive, o Lobo Atrás da Porta, o Fernando Coimbra, ele concorreu ao Sindicato de Diretores, né, na categoria de melhor direção de estreia. E, enfim, aconteceu e... São dois filmes que eu tenho... vamos falar agora de... Estamos sozinhos, sem anfitrião, é isso? Acho que ele caiu. Mas era que a gente cai junto? Eu não sei. Não sei. Se a gente está online. Vamos aguardar. Vamos mandar então essa bagaça aí. Espera ele voltar. Agora foi a minha internet que caiu aqui rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim.
A gente estava avançando agora para outras categorias, a gente comentou aí sobre filme estrangeiro e outros filmes que vocês gostariam de ter visto, ter sido indicado em outras categorias, por exemplo, categorias técnicas, né? O Roberto tá na torcida aí por Bacurau, concorrer em categorias técnicas. Enfim, qual opinião? Eu começo contigo, Amanda. Qual são a sua opinião de outros filmes que você gostaria de ter visto concorrido em categorias técnicas, ou quem sabe diretor, atriz? Tá. Antes disso, só corrigir você em relação ao Lobo Atrás da Porta. O Som ao Redor foi indicado no ano anterior, que é um excelente filme também, acho que merece. No ano do Lobo Atrás da Porta, a gente mandou Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi naquele questão que eu falo da comissão querer adivinhar qual é o filme que tem cara do Oscar, né? E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, eu acho um curta excelente. Eu adoro o curta, que tem outro nome, acho que Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, uma coisa assim. Mas o longa, realmente, acho que ele se perde um pouquinho. Não é um filme tão bom quanto o curta é. Mas como tinha a questão da representatividade, homossexual, o menino, né, toda a questão da cego, aquela coisa toda, então acabou que a comissão achou que era um filme com mais cara de Oscar do que um thriller como O Lobo Atrás da Porta. Então tem essa lógica de indicar o que eu imagino. Sobre a sua pergunta agora das categorias, né, de outras categorias técnicas que poderiam concorrer ou vencer, eu acho que o próprio Cidade de Deus, né, como você já tinha falado, a edição, eu acho que é incrível, eu acho que o Daniel tem esse feeling que é importante, que vale muito a pena a gente pontuar. Em termos de outras categorias que eu gosto bastante, é a própria Tropa de Elite também, acho que tem categorias de técnicas também que poderiam ser interessantes, poderiam ter sido valorizados. Mas quando eu posso ver aqui... Essa é uma pergunta que eu não fiz um dever de casa tão grande assim, eu realmente não sei indicar a vocês tantas categorias, mas eu acho que Aquário, Sônia Braga merecia ser indicada, acho que Fernanda Montenegro merecia ganhar, acho que a própria direção também que é uma categoria que a gente conseguiu ser indicado com Fernando Meirelles, mas a gente poderia ter outros diretores também valorizados, como o próprio Walter Salles, eu acho que não só no Central do Brasil, mas em Abril Despedaçado também ele teve um trabalho também incrível. Então, acho que tem uma lógica, né, E o Som ao Redor, eu acho que o Som ao Redor também é um filme que merecia algumas questões técnicas, principalmente no som, né, não só pelo nome, mas eu acho que o trabalho de mixagem sonora que o filme faz, eu acho que é incrível, por quê? Porque ele vai contra a corrente, né, que exatamente ele deixa em primeiro plano coisas que normalmente seriam do background, né, que são os sons ao redor, literalmente, e que isso traz uma indicação do roteiro, né, porque o que o roteiro está fazendo, que na verdade o roteiro, a história que a gente está acompanhando é esse dia a dia daquela rua, mas no final das contas existe uma trama de vingança por trás, né, então é como se essa história da rotina e esse som que está em primeiro plano, quando deveria estar em background, estivesse nos distraindo do que está realmente por trás, né, da história. Então, acho que é uma lógica que ele constrói com essa mixagem sonora que é impressionante e que faz todo sentido dentro do filme. Então, acho que é um trabalho muito bom que acho que eu destacaria também. Bacurau não está entrando na lógica ainda, né, mas acho que Bacurau teriam várias questões técnicas também, além de direção e roteiro, tem também a direção de arte. Eu acho que a direção de arte de Bacurau é excelente, que merece também um destaque. Eu espero que, como o Roberto disse, ele vai ter uma chance, né, dentro do próximo Oscar, nessas categorias. Eu espero que ele consiga ser indicado em algumas coisas, e que até a pandemia, né, infelizmente, acabe sendo um fator que ajude nisso, já que não foram lançados muitos filmes esse ano, a gente tem um leque diferente, né, de filmes, e ele possa ter uma chance.
Concordo com todos os levantamentos que você fez aí, Amanda, bem interessantes mesmo. E para você, Roberto, quais são os times que você gostaria de ter visto concorrendo em outras categorias? Pode comentar, sim, sobre a nossa torcida aí por Bacurau. Eu também havia escolhido Cidade de Deus, a edição de Cidade de Deus, Daniel Rezende, né, ainda muito jovem para mim, ele era ainda muito jovem e apareceu ali como uma grande promessa e agora já é uma promessa para mim como diretor. Gosto muito do Bingo, o Mônica Laços também acho bem legal, acho, além desse filme é infantil sem ser infantilizante, assim, sem ser infantilizado, né? Ele é muito legal e me parece um cara muito promissor, assim. Agora, o que eu sinto mesmo não é exatamente categoria técnica, né? Mas eu acho que foi o prêmio de Fernando Montenegro que, para mim, foi, foi injusto, assim. Não me lembro de tanto das outras atrizes indicadas, mas com certeza melhor que Gwyneth Paltrow, ela se saiu. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, assim. E você vê a sequência da carreira de Gwyneth Paltrow também não foi nada muito representativo, uma coisa aqui, outra ali. Mas essa eu acho que foi uma grande injustiça. Pô, se ela já foi indicada, que ganhasse, né? Porque seria um prêmio já pela história dela, né, que já era grande até ali. Que, claro, que pra gente, Fernanda Montenegro representa algo que cinema americano e que a mídia internacional não conhece ela como a gente conhece, óbvio. Mas sem dúvida, uma das grandes atrizes, né, do mundo, assim, e é um privilégio, assim, a gente poder ver uma atriz do porte de Fernanda Montenegro, hoje menos, claro, na televisão, mas a gente não se dá conta, assim, do que é poder ver Fernanda Montenegro diariamente na televisão, numa novela. Isso é um privilégio, assim, que acho que poucos países no mundo têm, né, de ter uma indústria de novela, assim, com essa qualidade que o Brasil tem, e de poder acompanhar grandes atores que nós temos, como ela. E um dia até no Facebook eu disse assim, que eu me sinto privilegiado porque eu pude ver 3 atores no palco, né, não juntos, mas em momentos diferentes, em peças diferentes, mas eu vi Paulo Otran, Paulo Gracindo e Fernanda Montenegro, assim. Eu lembrei Paulo Otran e Fernanda Montenegro por causa do Guerra do Sexo, tem uma cena célebre ali, que eles... É uma cena pastelão completamente, assim, mas vocês talvez já tenham visto, o pessoal que está assistindo talvez já tenha visto, assim, é uma cena que virou clássica, e você pegar 2 atores que clássicos, assim, 2 atores de uma formação teatral, dramática, e para fazer aquilo foi um negócio que Silvio Abreu fez impressionante. Bom, mas esse para mim, a grande justiça mesmo foi Fernanda Montenegro. Agora, categoria técnica é muito difícil, né, a gente concorrer, porque aí a gente está falando também de questões que envolvem tecnologia e, por consequência, a questão financeira também, muitas vezes. Né? Por mais acessível que hoje esteja a tecnologia, não dá para... Algumas categorias, assim, fica muito difícil. Então, foi um feito absurdo o Brasil concorrer com fotografia e, e edição, com Cidade de Deus, por exemplo, né? É meio covarde, assim. Então, sem imaginar que o Brasil vai um dia poder concorrer a efeitos especiais, maquiagem, né? Acho que aí não dá também, nem é nossa praia, nem tem que ser nosso objetivo isso aí, né? Mas é isso. Eu concordo plenamente com Fernanda Montenegro, cara. Gwyneth Paltrow fazendo o papel de William Shakespeare foi meio bizarro, viu? Mas a minha maior revolta é Cidade de Deus, porque todos os elementos que fizeram Cidade de Deus ser sucesso, a edição é um destaque, porque conversa perfeitamente com a história de Cidade de Deus, né? O filme vai, vem, vem, vai. Só em falar, fico até gaguejando, porque eu acho revoltante. E quem ganhou foi o Retorno do Rei, a edição. O Retorno do Rei já papou tudo que tinha que papar ali. Acho que 10 Oscars, se levasse, não ia fazer falta. Cidade de Deus merecia muito ganhar esse prêmio de melhor edição, cara. Eu confesso que eu sou revoltado com
esse não prêmio de Daniel Rezende. E Daniel hoje é um grande diretor aí. Eu sou muito fã de Bingo, Rei das Manhãs. Não assisti ainda a Turma da Mônica, tô querendo assistir, mas eu sou revoltado mesmo com esse não prêmio aí de Daniel Rezende para a edição Cidade de Deus. Vamos falar agora de cineastas que são aí destaques a nível mundial, cineastas não ingleses, não americanos. Nós temos, por exemplo, os mexicanos, Alfonso Cuarón, que eu já falei aqui na conversa sobre Roma. Tem o Inárritu, que também é mexicano, Del Toro, também mexicano. Eles estão sempre dirigindo produções a nível mundial. Inclusive, eles têm já o Oscar para chamar de seu, né? Cuarón tem 2, Inárritu tem 2, Del Toro tem 1. Tivemos aí Bong Joon-ho esse ano conquistando o planeta aí com seu Oscar e seu Parasita. Aliás, Parasita é uma obra de arte, eu sou muito fã. Nós temos também o espanhol Almodóvar, que volta e meia aparece com uma produção de grande destaque. Aqui no Brasil, um grande nome sempre em evidência é o Fernando Meirelles, né, que é o diretor do Cidade de Deus. Esse ano ele apareceu aí com os seus 2 papas, foi indicado a 3 Oscars, ator para Anthony Hopkins, ator coadjuvante para Hopkins, o ator principal para Jonathan Pryce e a roteiro adaptado. Quais são os grandes nomes aí do cinema nacional que vocês acreditam que em pouco tempo já pode estar tendo seu destaque aí, ou, se me falha a memória, algo que já teve destaque dirigindo um filme de nível internacional? Eu Eu não ouvi. Conversa comigo? Vamos lá, Amanda, por favor. Na época, não, eu não ouvi. Quando ele falou, travou para mim. Não. Tá me ouvindo? Então tá. Então vou começar. Pode seguir com a palavra. Então, além do Fernando Meirelles, acho que o Walter Salles é um grande nome, ele não chegou a ter grandes produções internacionais, mas ele tem um nome. E o Padilha, né? O Padilha fez, inclusive, muitas coisas na Netflix. Ele tem um destaque. Começou com o Robocop, que a pessoa ficou brincando que era Robocop Nascimento. E depois foi para a Netflix, teve série, né, tem com todas as polêmicas possíveis e imagináveis, mas o nome dele não há como negar, não tem como negar que é um nome de destaque, né? O Carlos Saldanha também é um brasileiro que fez, né, o seu nome na animação, a Era do Gelo 2, 3, 4, sei lá mais o que. Rio também, que é uma outra animação dele. Então é um diretor brasileiro já com bastante destaque, né? Não posso dizer nem pouco. Dentro da indústria mesmo, ele tem feito por lá, né? Nem por aqui. O próprio Daniel Rezende não é cineasta, ele é cineasta agora, mas como editor, depois que ele teve indicação ao Oscar Cidade de Deus, ele foi chamado para fazer trabalhou em alguns filmes estrangeiros, né? Inclusive A Árvore da Vida. Ele foi fez parte da equipe. Então, ele tem alguns filmes que ele participou, internacionais. Eu lembro, o maior destaque é a Árvore da Vida mesmo, mas teve outros que ele fez também, que ele participou. Então, ele tem esse grande destaque. Então, acho que esses são os nomes mais fortes, né, que eu destacaria, assim. Deixa eu o Roberto falar também. Olha, eu não pesquei de você não, mas foi realmente esses aí que eu levantei. O Walter Salles, né, ele surgiu já com uma grande arte, me parece. Não sei se a gente continua, não. Vamos esperar. Flávio, para ele cair de novo. A gente nunca sabe, né, se cai tudo ou se fica só. Mas, de qualquer forma, é bom para ele ouvir também, né? Sim, sim.
falha nossa de novo aqui, me perdoe novamente. Podemos dar sequência? Pode sim, por favor, me perdoe. Então, eu disse que não havia pescado de Amanda, mas não consegui fugir desses nomes, e você também havia citado o Fernando Coimbra, e uma vez que ele parece que dirigiu um episódio de uma série da Netflix, então isso pode ser já o início, né, de uma carreira internacional, mas hoje Padilha e Meirelles já são consolidados, eu quero falar neles como nome internacional, né? E Walter Salles, eu até me decepcionei um pouco, assim, em relação, não à qualidade, né, mas em relação a isso, assim, a essa carreira internacional que ele parecia que ia emplacar desde já o primeiro filme, A Grande Arte. Depois ele fez O Primeiro Dia, né, que era uma série de filmes sobre a virada para o ano 2000, e aí ele estava ali entre, né, uns 10 cineastas internacionais, ele estava naquele projeto. Depois, acho que teve um outro também que era sobre cidades, uma das cidades, não sei se foi São Paulo que ele fez, ele também apareceu. Né, ele já fez algumas coisas internacionais, fez o Água Negra, que ele mesmo renega, e eu não acho tão ruim assim, viu? Mas depois ele fez aquele de Jack Kerouac também, a adaptação, né? E depois deu uma parada assim que eu não entendi muito porquê, né? Mas é um cineasta que eu até esperava um pouco mais dele, assim, em relação tanto à qualidade como à repercussão, né, das obras dele. Eu achei que ia ter mais repercussão, assim. Vejo também Daniel Rezende como uma grande promessa, né? Acho que já essa aproximação que ele tem do cinema internacional, com o trabalho como montador, né, a indicação para o Oscar, tudo isso aponta, eu acho, para brevemente ele aparecer aí também. E me parece ser um cara extremamente talentoso, né? Os dois filmes que eu vi dele eu gostei bastante. Mas são esses aí, A aposta fica com Daniel Rezende e Fernando Coimbra, acho que para breve. Flávio, acho que travou. Também estou achando que ele travou de novo. Eu estava dando a dúvida, será eu ou ele? O nosso computador. Pronto, acho que ele voltou aí. Acho que a internet hoje está de brincadeira comigo. Viu? A minha esposa deve estar baixando algum filme, deve estar baixando alguma indicação de vocês aí. Com certeza isso está deixando a internet lenta. Roberto, você quer concluir? Não, é isso já mesmo. Concluiu? Concluí. Vamos dar uma pequena pausa aqui, rapidinho, no debate, para saber da vida de vocês, como é que está a vida profissional de vocês aí, durante essa pandemia. A gente segue com você, Roberto. O que é que você tem feito aí de trabalho, do mês de março para cá, né, pós os decretos? Nossa quarentena lá no jornal, no Correio, começou bem cedo mesmo, até antes da decretação da quarentena oficial, foi ali por volta do dia 18 de março, né, se não me engano, e a gente já começou um pouco antes. Então, desde março a gente já está mesmo em isolamento. Então, assim, a rotina não mudou muito, não, em relação à produção, né, do jornal. Claro que aí você sofre um tempo até aprender a lidar com a tecnologia, com os novos procedimentos, né, que aparecem, e organizar a rotina também se complica, porque eu tenho, né, 2 filhos, então você tem que, né, dividir seu tempo, o espaço na casa, assim, que também eu não tenho aqui, eu estou na sala, por exemplo, então para trabalhar assim na sala
enquanto o menino circula, brinca na sala, não é muito fácil, mas a gente vai tentando e acontece, eu trabalho na área de cultura, então, assim, é uma área que foi muito atingida, embora esteja, né, sendo muito consumida, as lives, filmes, né, séries, os streamings, não tem se produzido agora muita coisa assim, você não tem show, o cinema também não tá parado, né, então isso prejudicou. E aí eu aproveitei para tirar o atraso de algumas coisas, hoje aí foi por conta própria, não é pro jornal, mas hoje fui assistir, por exemplo, Pecado Mora ao Lado, que é um filme que eu gosto, agora comecei a assistir Tieta, a novela, chegou na Globoplay, né, então a gente aproveita para botar algumas coisas em dia, porque pelo menos, assim, o tempo de trabalho não diminuiu muito, mas aí você já não precisa se deslocar para trabalhar, isso já economiza um bom tempo, então sobra um tempinho aí para algumas coisas. Mas é que hoje em dia, com o acesso que, né, que você tem à tecnologia, não muda muito assim, não, trabalhar de casa ou trabalhar da redação, assim, porque a gente tem acesso a todo o sistema do jornal e tal. Então, o que muda é ali aquele período de adaptação, né? Que você tem que entender como é que as coisas funcionam, criar uma rotina e tal. Mas tem sido uma experiência interessante, assim, né? É um desafio, assim, de você trabalhar de casa, criar disciplina, tudo isso. Não é fácil, não, assim. Mas estamos encarando aí, mas espero que acabe logo, assim, porque uma coisa é ficar em casa por opção, outra coisa é ficar por obrigação, né? Porque não pode sair. Mas é isso. E você, Amanda Wade, como é que tá a vida profissional aí? Tá produzindo muita coisa em home office? Então, produzindo estou também, mas assim, como tem uma função que você também deve saber como aluno, que é de professora, né, que está ensino na faculdade, e assim, as aulas online é um desafio, né, de você dar aula online, de ter essa lógica online, ainda mais dando aula online de audiovisual, né, então você tem passou meu gato aqui passando, já passou 2 vezes. É difícil realmente você pensar um pouco nessa construção e, como você disse, adaptação, de entender essa lógica, dos alunos também se entenderem, de como a gente vai construindo. Então, tem toda essa dificuldade, mas que agora está começando a adaptar um pouquinho mais, ainda que nunca seja a mesma coisa. Estava até brincando outro dia no meu Instagram, que eu estava assim, saudade das cabines, saudade dos festivais, saudade né, dessa resenha, Roberto, a gente se encontrava muito em cabine de imprensa, né, então, essa lógica do cinema, né, de cobrir cinema, de estar viajando para os festivais, de poder acompanhar, de ver um filme no cinema, isso é uma falta que existe, mas, assim, tem existido, inclusive, filmes online, né, às vezes a distribuidora manda, tem filmes abertos, festivais online acontecendo também, o Olhar de Cinema agora está com uma sessão online, você tem filme, os cineastas soltaram filmes também para online, então é a tentativa, né, de manter alguma ideia, alguma construção dentro dessa lógica, e a gente vai tentando assim, produzir em cima, a escrita realmente é tranquilo, você e seu notebook, você faz, mas essa lógica de acompanhar, de cobrir, de ir numa cabine, de ir num festival, isso não tem como, a gente está tentando se reinventar da mesma forma que eu estou me reinventando dando aula. E fora isso, esse dia a dia, né, como não tem deslocamento, como tem alguns momentos, né, não fui ainda ver Tieta, mas está na minha lista, né, que é uma novela clássica que eu quero rever, mas eu estou terminando a série She-Ra, né, de animação, a animação She-Ra, a nova versão da Netflix, que eu acho que, como eu também sou roteirista de animação, e eu fui ver primeiro como referência para uma série de animação que eu estou querendo ver, mas eu me impressionei com a profundidade das camadas, né, da série, eu achei bem interessante, estou empolgada, estou terminando a 5ª temporada agora, e acho que tá bem, acho que indico, quem gosta de animação, acho que vale a pena dar uma olhadinha. E desculpa o gato aqui fazendo que não deve, né?
Na verdade, o gato tá fazendo sucesso. A pessoa tá comentando aqui que gostou da presença do gato aí. Tá vendo? Deixa eu fazer Deixa eu fazer uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando na live aqui, agradecer aí a Camila Boto. Camila Boto, que é a nossa professora queridinha aí, graças a ela que a gente está fazendo essa live aqui. Tem Bruna Lago também acompanhando. E tem uma pergunta aqui do Felipe Santana, né? Por que vocês acham que comédias nacionais fazem tanto sucesso do que outros gêneros de filmes aqui do Brasil? Continuo com você, Amanda, por favor. Pô, tem que jogar polêmica logo pra mim. Tô brincando. Não, acho que comédia é uma coisa importante. Inclusive, teve um livro que a gente lançou na Bracine sobre cineastas mulheres e eu fiquei com um capítulo exatamente da comédia, para analisar esse sucesso de bilheteria. Eu acho que a comédia é um gênero que ele tem essa coisa do preconceito muito grande, né, da academia e da crítica, por ser um gênero popular, por ter esse apelo, né, essa lógica, mas ele tem qualidade também. Acho que até uma questão, né? Sempre a gente percebe que as grandes premiações sempre são os dramas, sempre são os filmes considerados, né, sérios, enquanto a comédia ela é mal vista. E isso a gente tem na história, né? E depois de umas gerações, aí vai resgatar os filmes. Por exemplo, as chanchadas. Na época das chanchadas, elas eram mal vistas, eram um sucesso de bilheteria e a crítica detonava. Hoje em dia, há um resgate do valor histórico das chanchadas. Então, a comédia ela tem sempre esse viés, né, de ser considerado um gênero menor. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um apelo popular muito grande porque ele é divertido, porque ele tem uma coisa fácil. O cinema ele também é um entretenimento, né? É uma arte, a gente encara como trabalho, como arte, né? Cinéfilos tem essa questão. Mas muita gente vai para o cinema só para se divertir. E aí você ri de besteiras, muitas vezes, né? É muito mais legal do que você ver um filme sério, pensar. Então, tem esse apelo, que eu acho que é forte. Tem o apelo das mídias, também dos comediantes, né, que eles estão em várias redes, e você acaba tendo, pessoas escolhem filme também muito pela... É o Star System, né, então eu vou ver o filme de fulano. Então, como os comediantes brasileiros eles têm uma boa entrada, tanto na televisão quanto na internet, as pessoas acabam indo para ver esses filmes. E eu acho que o apelo principal é esse, tem uma linguagem popular simples, e que faz com que as pessoas se divirtam em mais um entretenimento. As pessoas gostam disso, então acaba fazendo esse sucesso. E tem também o dinheiro, né? A Globo Filmes, não, Globo Filmes não tem outro tipo de gênero, mas eles investem muito na comédia. É aquela coisa do paradoxo Tostini, né? Tostini vende mais porque é fresquinho, ou fresquinho porque vende mais. As comédias fazem sucesso porque elas têm mais investimento, tanto de divulgação quanto de produção, ou é o público que quer, né? Às vezes o público ele não sabe, esses filmes mais independentes não chegam aos grandes cinemas, não tem uma grande distribuição. Se chega num cinema de shopping, fica uma semana, duas, que você vê, já foi, em horários horríveis. Então as comédias elas chegam com a força maior e tem uma divulgação maior também, e as pessoas acabam indo assistir. Então acho que são vários fatores que fazem essas comédias terem esse estrondo de bilheteria muito maior do que os outros filmes. Ainda que você tenha grandes destaques, né, como o Tropa de Elite 2 mesmo, ele foi uma das maiores bilheterias, né, ele bateu Dona Força dos Maridos, que era a maior bilheteria do cinema nacional durante muito tempo. Tropa de Elite 2 veio bater, aí depois veio os filmes de Edir Macedo, né, com aquela lógica que a gente sabe, que não nem merece muito destaque, e agora teve uma comédia como é do... Ai, meu Deus. Só Minha Peça. Minha Mãe é uma Peça que bateu também a maior bilheteria. Então, assim, tem acho que esses destaques. Isso foi o Minha Mãe é uma Peça 3 que bateu agora o novo recorde aí. E você, Roberto, qual a sua opinião? Que você atribui esse sucesso de comédia nacional? Você assiste muita comédia nacional? Assisto, assim, uma linha das comédias, não. Por exemplo, tem um cineasta que assisto, assim, que eu não gosto, que é Roberto Pucci. Tem um cineasta que é diretor, roteirista, tem um cara chamado Bruno Cursino que faz o roteiro dos filmes dele. Assim,
eu gosto de comédias, adoro. Hoje eu tava dizendo que hoje eu estava assistindo, por exemplo, Pecado Morolado, que eu acho maravilhoso. Adoro comédias. E o problema, assim, é que existe uma expressão um pouco pedante, né? Se falar assim, coisa de mau gosto, mas eu acho que tem uma coisa que vulgariza, assim, né? A imagem da mulher, que vulgariza o pobre, e que acho que isso realmente já não tem mais sentido, assim. É, mas, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça é um filme popular, é um filme fácil, né? Assim, meus filhos na época, 7 anos e 11 assistiram, se divertiram, e em um momento, assim, me causou um constrangimento em estar com eles ali, né? Porque às vezes tem coisas que você assiste ao lado dos filhos, você fica meio sem saber onde se enfiar, assim, quando você está assistindo. Mas não é o caso do Minha Mãe é uma Peça, por exemplo, que eu fiquei absolutamente à vontade, assim, para assistir com eles, embora tenha palavrões, faça menção às questões sexuais, assim, mas é popular. Se a gente for lembrar, Mazzaropi é talvez o maior rei da bilheteria brasileira, né? Porque não tem números assim tão confiáveis quanto hoje, mas dizem que se fosse levantar esses números, né, na época, assim, se houvesse dados confiáveis e houvesse um levantamento oficial, talvez até hoje ele fosse o maior símbolo, né, maior sucesso. Aí depois você vai para os Os Trapalhões. Trapalhões também, né? Que sempre foi grandes sucessos. Trapalhões, você vai para os Trapalhões nos anos 80, né, você pega até hoje, assim, das 15 maiores bilheterias do cinema brasileiro, certamente eles têm 7, 8. Xuxa, né, que não fazia comédia, mas era também cinema popular, era os dois carregados muito pelo sucesso na televisão, né? E assim, não adianta a gente fugir disso no mundo inteiro, embora não sejam as comédias as maiores bilheterias, né? Houve até um tempo que as comédias tiveram mais em alta, assim, né? Eventualmente surge um astro da comédia, como Jim Carrey já foi, Ben Stiller e tal, mas existe esse racha na arte, na cultura, entre o que é popular, o que agrada a crítica, o que agrada o público, né? Mas você pega as maiores bilheterias da história, diria que das 100 ali, mais da metade, com certeza, não é do agrado da crítica, né? Então, é natural isso, né? É natural. Veja, até o Oscar que a gente está falando aqui, ele já não tem tanta força assim para alavancar a bilheteria, né? Não é tão grande assim o poder dele. A gente vê alguns vencedores recentes que não são tão populares, né? Mas é histórico isso no Brasil. E ele caiu de novo. É. Voltamos? Voltei. Então, assim, não vejo problema nenhum em comédias serem, né, a maior bilheteria do cinema. E, como eu disse, tem comédias que eu considero mais inteligentes, digamos assim, e tem outras mais vulgares que eu acho que já deram o que tinha que dar, né? Como essas desse Roberto Santucci mesmo, eu tentei já assistir algumas dele por questão profissional e não consigo ver graça naquilo, não consigo ver graça. Então, uma comédia que não me faz rir é que é ruim, né? Agora, o problema não chega a ser um problema, mas assim, que eu acho que a gente precisa levar em conta é que no Brasil hoje, né, muita gente fala isso, se discute nos bastidores assim do cinema, da indústria do cinema, é que há poucos filmes médios. Ou você tem
bilheterias como Minha Mãe é uma Peça, Tropa de Elite, que são grandes sucessos, que levam 4, 5 milhões de pessoas ao cinema, ou você tem um filme como Lobo Atrás da Porta, que chega, né, em 2 salas, numa cidade como Salvador, passa só à noite, ali, né, ou à tarde, pior ainda, né, no horário que as pessoas não podem ir ao cinema, porque estão trabalhando e tal. Então, a gente precisa discutir, são outras coisas, eu acho, né, que não, eu acho que não pode haver um monopólio, né, e o Brasil produzindo 400 filmes no ano, certamente, é como a distribuição de renda no Brasil, né, a gente pode falar assim, fazer um paralelo disso aí, assim, que 5% da população concentra metade da renda brasileira, e no cinema seria mais ou menos essa proporção, que eu acho que aí, né, tem que haver uma distribuição melhor, acho que tem que se discutir uma taxação sobre as grandes bilheterias, não vejo problema em criar um fundo, né, de pegar uma parte disso para ser reinvestido no cinema, tem que encontrar uma alternativa, ou de é que esse governo não dá para se esperar nada disso, né, em relação à arte, assim, mas o governo fomentar mais a frequência do público ao cinema, fazer campanhas, o governo fazer campanhas para as pessoas frequentarem mais o cinema. Acho que a cota tem que voltar, ela tem que existir, né, por mais que isso soe intervencionista, protecionista, eu acho que tem que ter sim uma limitação, não pode um filme da Disney como o Vingadores chegar a 80, 90% das salas brasileiras, quase 90%, chegou mais de 85% com certeza. Né? Você chega num complexo de cinema, em 12 salas, está passando em 8 só o Vingadores. Da mesma forma, acho que precisa haver uma distribuição mais equânime dos filmes brasileiros. Né? Mas aí passa por uma série de questões de educação, acho que as escolas deveriam também fomentar o cinema, né, nacional. Mas acho que a gente evoluiu muito. Né? Existia um preconceito nos anos 80, por exemplo, dizia que filme brasileiro só tinha palavrão e sexo. Né? Que isso foram resquícios das chanchadas dos anos 70, né? E eu cresci ouvindo isso. Né? Cresci ouvindo isso. Então, já foi uma grande vitória a gente passar dessa fase. Hoje é raro você ouvir isso, mas muitas pessoas da minha geração cresceram com esse preconceito e felizmente, foi quebrado em boa parte. Né? Hoje não faz mais sentido você defender isso. Houve um tempo que realmente era assim. Mas hoje não faz mais sentido isso. Então, acho que foi uma evolução que agora me preocupa realmente, né, para onde vai a produção cinematográfica brasileira. Isso é uma coisa que realmente é preocupante. Assim. A gente não sabe para onde vai a arte brasileira, primeiro por causa, né, do governo e depois porque aí vem o problema da pandemia que vai afetar o cinema mundial. Né? Mas absolutamente nada contra as comédias, assim, só acho que elas não podem, né, monopolizar a bilheteria. Estamos sozinhos de novo. É por isso que eu uso cabo, para não ter problema, fica melhor. Minha internet aqui não é muito confiável, o Wi-Fi cai de vez em quando. O Wi-Fi cai, Ainda mais com o tempo de pandemia, que está todo mundo usando. Né? Está sobrecarregado. Eu concluí. Acho que todo mundo na rua tá usando a internet aqui, aí fica assim essa queda, né? Ainda mais essa hora da noite, o pessoal já assistindo Netflix, aí complica, né? Sábado à noite. Amanda, eu pedi aí em off que vocês fizessem um top 5 dos filmes. Top 5 não, que 5 é internacional, né? Um top 5 dos filmes nacionais que você recomenda que as pessoas que gostam de filmes nacionais assistam.
Amanda, pode começar, se quiser. Amanda, pode começar. Vai. Na verdade, assim, tem muitos, né? Eu sou uma fã do cinema nacional, então eu indicaria, quando eu fazer 5, eu falei, meu Deus, da história, dos indicados ao Oscar, tentei fazer recortes aqui, né, dos meus preferidos da vida, e foi muito difícil. Então eu preferi fazer uma coisa, meu Deus, assim, falar de filmes que não foram indicados ao Oscar, nem como nosso candidato, né? Eu tentei tirar aquela lista toda ali. Tem vários filmes que eu acho que merecem, dentro da lista dos nossos representantes, né, de Oscar, já que a gente está falando de Oscar. Tentei pegar filmes que não chegaram nem nessa lógica. E aí eu indiquei Bacurau, porque Bacurau ele está nesse meio termo, né? Acho que todo mundo já viu ou está ouvindo falar e pode vir, então eu deixei ele também meio em stand-by. Então eu vou pelo Lobo Atrás da Porta, que você já tinha citado. Eu acho que é um grande filme que acho que a pessoa merece conhecer. Outro filme que eu acho também que vai nessa onda do suspense, do thriller também, que eu gosto muito, que é pouco visto, é Estômago. Um excelente filme, eu gosto bastante. Olhos Azuis também é outro filme que também é pouco visto, que eu gosto muito. Boi Neon, que foi também um filme que eu acho que merece ser descoberto por quem não viu. E aí eu vou puxar a sardinha para a Bahia um pouco, só até fazendo uma propaganda, não estou sendo paga para isso, nada a ver com isso, com o filme, mas é porque eu recebi da Glenda Nicátio dizendo que o Rosa Filmes abriu todos os filmes deles na internet até o dia 2, eu acho, de julho, e aí tem o Café com Canela, que eu acho que é um filme baiano que tem bem interessante, ele, né, teve bom destaque no Festival de Brasília, em outros festivais, e ele está disponível online para quem quiser assistir. Então, eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem. É um filme feito em Cachoeira, né? Para quem não sabe. Dois diretores, o Ari e a Glenda, eles foram estudantes da faculdade de Cachoeira. Eles fizeram Café com Canela lá. E é um filme que tem esse clima muito baiano, muito da lógica dali do Recôncavo, né? Duas mulheres negras que têm uma temática bem interessante. E eu acho que vale a pena conhecer, quem não conhece. E tá de graça na internet, né? Repete o nome do filme, Amanda, por favor. Café com Canela. Ele está disponível na produtora Rosa Filmes. Rosa é com Z, só de Z. Eu acho aqui o nome, só para não ficar mais fácil. É ROSZA Filmes. Então, disponibilizaram. Os que você recomendou, eu assisti Boi Neon e é realmente um filmaço, viu? Muito bom mesmo. Uhum. Roberto, sua lista, por favor. Vamos lá. Bom, vocês tinham falado já em Lobo Atrás da Porta, então eu vou aproveitar para falar de um outro suspense, um outro thriller brasileiro que eu gosto muito, recente, também para puxar um pouco para a Bahia, que é Para Minha Amada Morta, de Ali Muritiba, que tem assim, só a história de Ali Muritiba valeria um filme, assim, porque é interessantíssima a história de vida dele. É um cara que até os 17, 18 anos não tinha relação com o cinema. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele não tem uma formação assim cinematográfica na infância, na adolescência. Ele disse que assistia só mesmo Sessão da Tarde, Tela Quente, porque morava numa cidade do interior onde só tinha televisão aberta, Globo, leia-se Globo na época, né? E ele depois, eu vou me estender um pouco aqui na história, mas é que vale a história dele. Ele foi carcerário, foi carcerário. Ele trabalhava nas prisões cuidando dos presos e tal. E para poder sair um pouco do trabalho que ele não gostava, ele resolveu fazer uma faculdade, porque a faculdade permitia ele deixar o trabalho, né? Ele conseguiu uma licença de trabalho para fazer faculdade. E ele foi fazer faculdade de cinema. E aí começou a se interessar e tal, e virou cineasta. E hoje é um cara
que eu acho que é um dos grandes talentos brasileiros. Ele fez Ferrugem também. O Lobo Atrás da Porta é a história de um homem, ou desculpa, o Para Minha Amada Morta é a história de um homem que fica viúvo e logo depois que fica viúvo vai ver umas fitas de VHS antigas e descobre que numa dessas fitas ele quer, né, lembrar da mulher dele e tal, e aí ele descobre numa dessas fitas que a mulher teve um amante. E aí ele vai atrás desse homem e, e aí a gente não sabe como é que a coisa vai se desenrolar. É um filme que eu gosto bastante dele, acho que é um thriller tão interessante quanto O Lobo Atrás da Porta. E agora, não é um filme muito fácil de achar. Eu vi no cinema, no Panorama de Cinema que teve aqui naquele ano que ele foi lançado, e depois não encontrei muita facilidade. Ele passa de vez em quando no Canal Brasil. Tem um que está na Netflix que chama Temporada, que é de André Novaes Oliveira, um cineasta mineiro, assim, que ele filma de uma forma também muito simples, muito natural. Ele arranca interpretações também muito naturais, né, dos seus intérpretes. Tem a atuação de Grace Passou, que é uma atriz muito boa, que eu estava falando de Karine Telles e ela me lembra um pouco o estilo de interpretação de Karine Telles, assim, muito natural, muito simples. O filme, ele não tem uma trama exatamente assim, com começo, meio e fim, né, mas é a história de uma mulher que é agente de saúde, trabalha no centro de zoonoses de uma pequena cidade e tal, e mostra o dia a dia dela, as dificuldades que ela tem, problema no casamento, tal, as dificuldades financeiras. Mas é interessantíssimo. O filme estava na Netflix até pouco tempo atrás, acredito que ainda esteja. Tem um cineasta brasileiro que eu gosto demais, estou sentindo até falta dele, que tem feito pouca coisa, que é Beto Brant, e gosto demais de O Invasor, mas acho que vale tudo dele, vale. Também é um dos bons nomes do cinema de ação brasileiro, cinema policial, thriller, né? Eu indico O Invasor, que foi o filme que mais me impactou dele, mas ele tem ótimos filmes, tem, todos eles estavam disponíveis também no NetNow, né? Que é claro hoje, mas no Now tem a um preço razoável, você aluga a R$ 7. E tem O Invasor, tem Ação Entre Amigos. O Invasor tem também a revelação de Paulo Miklos como ator, que está muito bem. Tem a participação de Sabotagem, aquele o rapper que morreu pouco tempo depois, assassinado, que também está super bem no filme. É, esse eu recomendo com segurança, assim, O Invasor, de Beto Brant. E tem uma comédia antiga que eu gosto muito, que é Todas as Mulheres do Mundo, que aí eu também indico mais ainda porque é de um dos meus diretores favoritos, que é Domingos Oliveira, que, embora não seja um cineasta assim inovador na forma de filmar, mas ele tem uma narrativa, tem diálogos maravilhosos, assim, eu considero um poeta do nosso cinema, assim. Ele vem do teatro, então o forte dele é o texto e atores, né? Ele próprio como ator, eu gosto muito, assim, ele não é um grande ator, mas ele tem um jeito muito particular de atuar. A dicção dele às vezes é um pouco confusa, não é muito audível, assim, mas ele tem um carisma incrível na tela e sabe escolher muito bem os atores. Então, eu fico com Todas as Mulheres do Mundo, mas qualquer filme de Domingos Oliveira que você encontrar, eu acho que vale a pena assistir, né? Eu acho que ele tem uma carga muito forte no texto. Acho que é o nosso Woody Allen, assim, eu considero pela qualidade de texto dele, pela maneira de filmar, as neuroses humanas de que ele fala, assim, eu acho muito interessante. Gosto demais do Domingos Oliveira. Então são esses aí que eu indico. E só fazendo uma adenda aí a essa indicação do Roberto, né? Porque eu Todas as Mulheres do Mundo. Além da interpretação incrível do Paulo José, né? Paulo, que acho que é sensacional, o filme é incrível. E eu acho bom para essas novas gerações assistirem e compararem com a série, né? Porque a Globo lançou uma série recente que é baseada, né, nessa história. Então é legal até para fazer essa comparação. A série está na Globoplay. No Isso. Globoplay.
Adorei as indicações de vocês. Eu vou assistir. Eu já ouvi falar muito bem desse Para Minha Amada Morta. E agora, já que Roberto carimbou aí, eu vou assistir sim. O meu top 5 são alguns filmes que eu já citei aqui durante a nossa conversa. O único que a gente não falou aqui é Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Eu sou muito fã desse filme. Eu sou muito fã do Hector Babenco, na verdade, né? Acho que é o argentino que eu mais gosto, é esse argentino brasileiro aí. Então, eu recomendo Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né? É interessante ver esse Robin Hood aí, esse ladrão que vira um protagonista de um filme, muito interessante. E os outros já citei aqui na nossa conversa, que é o Pagador de Promessas, que eu sou apaixonado por esse filme, gosto muito, acho um filme arriscado para a época, né, falar de religião, falar de política naqueles anos 60, né, sempre ouço falar das conturbações dos anos 60. O outro que eu recomendo também, eu já citei aqui, que é O Que É Isso, Companheiro. Esse aí eu sou encantado. A história de jornalista, só o personagem principal é um jornalista, então é um que a mais para mim. E eu também recomendo A Última Parada no 74, que eu acho até ele injustiçado aqui no nosso cenário nacional. Pouco se fala desse filme, pouco se exibe. Eu acredito que ele passa muito no Cine Brasil, Canal Brasil, assim. Mas eu gostaria de ver mais esse filme sendo exibido em TV aberta e até plataformas de mais renomes, como Netflix ou Telecine, enfim. E Amanda citou, Roberto tentou citar, e eu fico com O Lobo Atrás da Porta. Para mim é um filmaço, é um filme bem interessante, bem diferente de tudo que eu vinha vendo, que chegava até mim quando o assunto era filme nacional. Eu sou muito, muito fã mesmo do Lobo Atrás da Porta. Uhum. Lembrando que Pagador de Promessas, meus colegas, eu gostaria ouro, que vocês dessem as suas considerações finais. O momento é de vocês. O que vocês acharem interessante comentar aí, fique à vontade. Eu começo contigo, Amanda Wad. Uhum. Então, só comentando nas suas indicações, assim, o Pagador de Promessa, que é a nossa única palma de ouro, né? Acho que é importante frisar isso também, que é um filme que até na época foi até injustiçado. Ele ganhou a palma de ouro e o pessoal do Cinema Novo tentou até boicotar ele um pouco, mas é um filme que merece. Foi até injustiçado. Ele ganhou a palma de ouro. E falando do Hector Babenco também, é interessante, a gente não citou aqui, que é o Pichote, que é a Lei dos Mais Fracos, que é um filme que ele seria o nosso indicado ao Oscar, mas ele acabou sendo desclassificado na época, porque ele foi lançado no cinema antes do período da janela de permissão. E aí ele foi o nosso representante, mas ele foi desclassificado por causa disso. Talvez pudesse ser uma indicação também, porque o Pichote é um filme que tem um bom destaque até hoje. Né? E então é isso. Eu primeiro agradecer seu convite, Flávio. Acho que é sempre bom falar de cinema, é sempre bom relembrar, né, a presença de Roberto também. E eu acho que é isso. O cinema, acho que mais importante do que o Brasil ganhar ou não ganhar o Oscar é o Brasil ter filmes, ter a possibilidade de ter caminhos para poder ter filmes sendo produzidos e sendo exibidos, porque a cultura é isso, né? A cultura, o cinema, ela é uma representação da cultura, e a gente se vê, é um pouco a nossa cara também, um pouco as nossas questões, a nossa representatividade enquanto povo, e mesmo em gêneros, é a nossa forma de fazer filmes, de se dialogar. Eu acho que ele é importante. E eu acho que é importante também que o público prestigie o cinema nacional e entenda isso. Eu acho que eu concordo com o Roberto, que teve uma época que ele foi muito marginalizado, né? O cinema nacional visto como uma coisa menor, e que hoje a gente já conseguiu quebrar muito esses paradigmas e consegue ver que existe qualidade no cinema nacional também. Então, eu acho que é importante a gente sempre valorizar e vibrar, e vamos torcer para que essa fase agora não destrua um caminho que estava tão bom, né? Acho que a gente conseguiu, a gente estava numa onda boa de crescente, de bons cineastas, de bons filmes, inclusive reconhecidos internacionalmente, e torcer para que isso não se quebre de uma forma tão problemática, né? Porque as perspectivas não estão muito boas, realmente. Então é isso. Roberto, por favor. Primeiro, foi um prazer enorme conversar sobre cinema. É sempre bom assim bater um papo sobre cinema, sobre arte, sobre cultura brasileira. E o recado que eu tenho é de que a gente precisa prestigiar, né, a arte brasileira, assim,
prestigiar a nossa cultura é um ato, mais do que nunca agora, um ato de resistência, um ato político, né? Ir ao cinema, assistir um filme brasileiro hoje é um ato político e importantíssimo, assim. E só que a gente precisa também se educar para isso, né? Não se conformar com a facilidade do acesso aos filmes estrangeiros, aos filmes, aos blockbusters e tal. E hoje, bom, o Flávio caiu, vamos esperar. Eu acho que hoje a gente, né, tem ferramentas de acesso. Então, nós precisamos também mostrar que estamos interessados no cinema brasileiro, né? Não adianta a gente reclamar, não adianta dizer que ele não chega e tal, porque chega, a gente procurar, né, precisa fazer uma força para ir naquele horário que ele está passando, naquela salinha escondida, precisa futucar na televisão, assistir o Canal Brasil, que eu acho muito interessante, né, assistir os filmes no streaming, porque quanto mais se assiste, né, mais fica claro o interesse do público, e aí isso é uma cadeia. Então, eu acho assim, precisa haver essa consciência, né, de que a gente precisa estimular a arte brasileira, e assistir ao cinema brasileiro já é uma forma de estimular o nosso cinema, e, repito, é um ato político importante, fundamental. Vem Marighella aí daqui a uns meses, né, esperamos que dessa vez venha mesmo, e acho que é muito importante que a gente prestigie um filme como esse, né, para mostrar que o público não vai se curvar diante de qualquer ensaio de autoritarismo, mas vamos dar uma força ao cinema brasileiro. Recentemente eu estava conversando com um colega meu que também é muito fã de cinema, só que diferente de mim, ele é fã do cinema coreano, né? E ele não é muito chegado a filme nacional. E ele perguntou o que é que falta para o seu filme nacional dar certo. Eu falei, você como brasileiro assistir. A gente tem grandes diretores, a gente tem grandes roteiristas, a gente tem grandes estúdios, e o que falta é isso, as pessoas, como falou Amanda, como falou Roberto, as pessoas assistirem, né? A gente ainda traz essa questão da pornô chanchada, essa questão de que brasileiro não faz filme brasileiro. Eu recomendei para um colega meu de trabalho, ela me perguntou, Flávio, me diga um filme bom para assistir hoje à noite aí. Eu recomendei O Lobo Atrás da Porta. Ela voltou no outro dia revoltada comigo. Porra, Flávio, você não falou que era um filme brasileiro. Eu falei, mas você pediu um filme bom. E eu te indiquei um filme bom. E por esse detalhe, ela não assistiu. Então, o que falta para nosso cinema dar certo é nós, brasileiros, assistirmos os filmes. E é muito triste, né? Eu agradeço aí a Amanda Wad, agradeço ao Roberto Midilege por ter me enriquecido aí com essa cultura que eles têm. Espero poder fazer outros trabalhos com vocês, dessa vez como um profissional da comunicação, né? Quem sabe escrever até um roteiro com Amanda Wad. E, enfim, agradeço mais uma vez a vocês, em nome da Faculdade 2 de Julho, também a professora Camila Boto, agradece. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui curtiu demais esse bate-papo. Certinho? Peço para que vocês fiquem aí boa noite, Obrigado também, boa noite. Fiquem comigo que eu vou só sair do Facebook e ficar na plataforma com vocês.